que enganche, le va a tocar para Diego. Ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Y deja el centro y va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona. Genio, 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 ta, 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 ta. Gênio. Para os argentinos, um mito maior que Pelé. Para o mundo, um craque inigualável. Controverso, sem dúvidas, mas, acima de tudo, o garoto de ouro. Talvez jugando pudiera a su familia ayudar. Grande Diego. Espaço. Tentando Valdano. Pra área. Subiu Maradona de cabeça. Gol! Da Argentina. Jogadores ingleses reclamam de que foi com a mão. 19 minutos. Murió Diego Armando Maradona. Repetimos. Murió Diego Armando Maradona. El Pibe de Ouro morreu em casa aos 60 anos em Tigre, na província de Buenos Aires. Vítima de uma parada cardiorrespiratória, dias depois de receber alta do hospital, ele havia sido internado para retirar um coágulo da parte esquerda da cabeça. O canhoto Maradona estava com a saúde deteriorada há tempos, resultado da vida louca fora dos campos, marcada pela controvérsia e por anos de dependência química. Era o foco das revistas e jornais. Às vezes pela genialidade única, às vezes por fraquezas comuns. Sendo o melhor, no mais popular dos esportes, ele vivia o seu próprio personagem. Mas nada disso arranhou a idolatria do povo argentino. Pelo contrário, Diego Armando Maradona Franco virou um símbolo de garra, de glória e de muito futebol. Chegou a flertar com clubes brasileiros, se meteu na política, ficou amigo de Fidel Castro, virou dirigente e agora atuava como técnico do Gimnasia e Esgrima da Argentina. As homenagens correm o mundo, do Papa a Pelé. O rei do futebol escreveu em uma rede social: "Um dia, espero que possamos jogar bola juntos no céu." É sobre esse campeão mundial que carregou a Argentina para a consagração em 1986 que a gente fala no Ao Ponto desta quinta-feira. A relevância dele para o jogo em todo o planeta e para os argentinos, comovidos pela partida de seu maior ídolo. Para falar sobre Maradona, conversamos com o colunista Carlos Eduardo Mansur e com a repórter especial Janaína Figueiredo, que morou por 33 anos na capital da Argentina. Fique com a gente. Carlos Eduardo Mansur, a gente fala muito do Maradona, né? Só que eu tive a honra de vê-lo jogar. Eu assisti ao jogo entre Argentina e Inglaterra pela televisão em 1986, quando o Maradona apareceu para o mundo. Primeiro pelo gol magistral que abre esse episódio, que ele vai driblando, né, do campo argentino, e depois o gol de mão. Agora, além desse jogo, além dessa Copa, por que o Maradona se transformou talvez na segunda maior referência do futebol mundial depois do Pelé? Olha, Maltic, acho que isso passa por diversos fatores, alguns são obviamente extrafutebolísticos, né? Porque ele, ao mesmo tempo, ele foi um catalisador de emoções, de esperanças, ele conduziu a Argentina, um país apaixonado por futebol, a um título mundial, como uma óbvia liderança técnica do time e realizando coisas inimagináveis numa Copa do Mundo, sendo a imagem da contradição num só jogo de futebol, ou seja, da trapaça, entre aspas, do gol de mão, um dos mais espetaculares gols já feitos no Mundial, no mesmo jogo contra a Inglaterra em 1986. Depois ele conduz um time modesto como o Napoli a ser campeão italiano, se transformando num símbolo não só de futebol, mas também da autoestima do sul da Itália, tão marginalizado diante do norte economicamente mais rico, ou seja, uma afirmação de uma região do país. Calcia sull'arbitro, attenzione, Carnevale, Maradona, área de rigore, lungo, il pallone per Careca. Ele, ao mesmo tempo, ele conseguia, com seus feitos esportivos, realizar feitos que transcendiam o unicamente futebolístico e passavam a feitos da sociedade. E, ao mesmo tempo, para mim, ele era um gerador de esperanças. Por quê?
Sempre a gente ouviu durante muito tempo que o futebol é o esporte mais democrático que existe, porque ele não limita tipo físico, biotipo, peso, altura. E aí, de repente, surge um sujeito pequeno, roliço, que foi gordinho em boa parte da carreira, que tinha um biotipo que nada lembrava de um atleta, que só tinha a perna esquerda e que, mesmo assim, foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ou seja, ele era um símbolo de que qualquer pessoa é capaz de sonhar, que tem direito a sonhar, ser vencedor através do futebol. Bueno, es muy fuerte. Es un impacto terrible, la información es pesada. Hay títulos que son realmente estremecedores. Estamos en estado de shock, como todos ustedes. Jana, a gente pode dizer que o Maradona era uma unanimidade na Argentina ou mesmo entre os argentinos ele era polêmico? Olha, eu acho que em termos de futebol não existe nenhuma dúvida que o Maradona é uma unanimidade no mundo e muito mais na Argentina. Ele é um ídolo para todos os argentinos, de todas as classes sociais e de todas as tendências políticas. Agora, quando você entra no assunto Maradona como pessoa, uma pessoa que teve uma vida muito conturbada, tanto do ponto de vista familiar, né, muitos escândalos na família, com a ex-mulher, com as filhas, as mulheres, os filhos que ele foi reconhecendo ao longo dos anos, e também a questão muito delicada da dependência dele com as drogas, que ele reconheceu publicamente, um assunto que ele, sobre o qual ele falava muito honestamente, sobretudo nos últimos anos, contando quando ele começou a consumir drogas, principalmente cocaína, e como isso fez mal à sua família, enfim. Agora, esse lado humano do Maradona é questionado, sim, por muitos argentinos que fazem essa diferença. Eles dizem, como jogador, é um ídolo, é o melhor do mundo, é melhor do que Pelé. A suspensão de Maradona por causa do uso de cocaína, que deve ser anunciada amanhã, é o auge, ou melhor, o ponto mais baixo de um processo de decadência que começou a se acelerar há cerca de um ano. Mas isso não impede, não mancha a imagem dele como grande craque da história do futebol mundial, e um craque argentino, um craque que orgulha os argentinos até hoje. É claro que para muitos, para milhões de argentinos, eu diria, a questão pessoal, né, da história dele é uma notícia que provocou comoção mundial e nacional, né? O governo do presidente Alberto Fernandes decretou 3 dias de luto, enfim, as reações realmente são de tristeza. Eu estava vendo, inclusive, nas redes sociais, jornalistas que foram muito críticos de Maradona, que vinham comentando nas últimas semanas como ele estava difícil, usando termos até como Maradona estava insuportável depois que saiu do hospital, nem a família mais aguentava, enfim, era muito difícil o relacionamento com ele ultimamente, mas hoje todos se uniram em coro a essa comoção e a tristeza, esse foi o grande, o maior, o melhor de todos. Então eu acho que para muitos Maradona, no fundo, foi uma grande vítima, né? Uma pessoa que realmente saiu de um bairro muito pobre, da Grande Buenos Aires, uma família muito humilde, realmente fez uma proeza, conseguiu dar uma vida melhor para essa família, mas foi absolutamente tomado pela fama, pelas drogas, pelo dinheiro, enfim, não soube controlar esse sucesso tão grande que ele obteve, né? E aí vem todo o descontrole que a gente vinha mencionando. Eu acho que hoje o sentimento mais importante, eu diria que está pesando mais nos argentinos, é a tristeza, né? Por como terminou essa vida, muito sozinho nessa casa da região do Tigre, também na Grande Buenos Aires, a família tentando ajudá-lo, mas com muitas dificuldades, e muito novo, né? 60 anos, embora, né, médicos que trataram dele ao longo de todos esses anos me disseram que realmente ele viveu muito para a quantidade de drogas que consumiu e as dificuldades que essas drogas causaram em sua saúde. No puedo estar feliz con todo lo que me está pasando, entonces quiero reordenar mi vida. E aí, Mansur, vamos falar um pouquinho desse futebolista, né? Primeiro, o que era o Maradona antes da Copa de 86 e depois disso? Como que ele lidava com a pressão, né? A coisa da camisa pesar em jogo difícil.
que muito se critica, por exemplo, o Messi, aí já fazendo a comparação inevitável. O quanto que a camisa pesava ou não para o Maradona? Olha, ele chega à Copa de 86 já com todos os olhos voltados para ele. Evidente que ninguém vai imaginar que vai justamente numa Copa do Mundo presenciar um feito do tamanho daquele Argentina e Inglaterra, quartas de final da Copa, e que o jogo é Maradona. Ele posteriormente faz um outro gol espetacular na semifinal contra a Bélgica. Maradona invadiu pela área, vai-se embora Maradona, ela vai Maradona, olha o toque! Golaço de Maradona! Embora não tenha um lance extraordinário na final, ele é responsável pelo passe decisivo para o gol da vitória da Argentina. É uma atuação que definitivamente coloca o jogador que já era um superastro do futebol mundial, vamos dizer, no altar dos grandes jogadores de todos os tempos, ali após aquela Copa do Mundo. Ele sai dali já definitivamente incluído no hall dos maiores jogadores da história. A partir daí, ele passa a sua segunda grande proeza, que é a realização com o Napoli, que é transformar o Napoli num time campeão italiano, desafiando o norte da Itália, mais especificamente a Juventus, com um poderio econômico muito maior. E para muita gente, a partir dali, começa a origem dos problemas do Maradona. E como ele é um grande paradoxo, ao mesmo tempo que se permitiu viver a vida dele como se fosse um espetáculo midiático, ou seja, os descontroles, as crises, os momentos em que a dependência química se manifestou e criou gigantescos problemas para ele. Ele se permitiu exibir isso tudo publicamente. Há muita gente que entenda que o cerco a ele em Nápoles, onde ele não podia dar um passo na rua, foi um pouco da origem dessa fuga através do mergulho no mundo das drogas. E também, para muita gente, uma relação um pouco mais próxima do que deveria ser com a Camorra, né, com a máfia napolitana. Mas, enfim, no âmbito futebolístico, ele já sai de 86 e definitivamente depois da realização com o Napoli, como um semideus do futebol. E quanto à sua pergunta sobre a questão de encarar jogos difíceis, para o Maradona, quanto maior fosse o desafio, mais ele crescia. Ele já era um jogador fisicamente mais debilitado na Copa de 90, na Itália, quando uma Argentina cheia de lesões chega à final da Copa do Mundo, com o Maradona fazendo um esforço quase sobre-humano, porque o físico já não respondia tão bem, porque já não era um atleta, longe de ser um atleta exemplar naquele momento, e ele consegue carregar a Argentina com jogadas, por exemplo, como a das oitavas de final contra o Brasil, onde ele dá o gol ao Canidia, que elimina a seleção brasileira. Finta em cima do alemão, sai do Dunga, olha o Maradona que está machucado aí, enfiou para Canija, fez a finta e Tafarel bateu, e é o gol! E aí já em 94 vem o escândalo do doping, onde ele é pego por uma substância que estaria num descongestionante nasal, e aí surgem muitas relações de que ele teria passado por um processo de emagrecimento para conseguir jogar a Copa em boas condições, enfim, e aí uma série de controvérsias. Ele já não era o grande atleta. Mas a Copa de 90 ela é a resposta perfeita para a sua pergunta, Maltic. Quanto maior a adversidade, quanto maior a dificuldade, quanto maior o palco, mais o Maradona crescia. Agora, Jana, o Maradona, depois que saiu do futebol, teve uma passagem pela política. E como não poderia ser diferente, também controversa. A política entrou na vida dele de uma maneira que eu diria foi permanente, né? Ele teve uma participação muito expressiva, não só na política argentina, mas também na política latino-americana, né? E sempre numa posição muito anti-Estados Unidos, né? Anti-imperialismo, aquele discurso de esquerda muito forte ainda em alguns países na região, como Venezuela e Cuba. Na Argentina, ele sempre esteve muito vinculado ao peronismo como um todo, e dentro do peronismo, ele passou pelo peronismo de direita, pelo peronismo de esquerda, esteve com Carlos Menem na década de 90, Maradona se torna muito próximo de Néstor e Cristina Kirchner, continuou próximo dos Kirchner durante muito tempo, e fora da Argentina foi, eu diria, garoto propaganda de Fidel Castro em Cuba. Bueno, comandante, vamos a hablar de todo un poco que la Argentina quiere saber. Correcto. De lo que tú quieras. Apoiou publicamente Hugo Chávez na Venezuela e com a morte de Chávez apoiou Nicolás Maduro
em sua primeira eleição em 2013, sempre foi um defensor público de Maduro nas redes sociais, e dentro da Argentina também teve adversários fortes, como o ex-presidente Maurício Macri, que hoje, como todos os argentinos, expressou sua grande tristeza pela morte de Maradona, sua admiração por Maradona, mas eles foram adversários muito fortes. Maradona foi muito crítico do governo Macri, de Maurício Macri. Me perguntava num texto do Analítico do Globo se Maradona usou a política usou Maradona, ou ambas as coisas aconteceram de forma simultânea. Você acha que ele tinha de fato alguma influência política, ou essas manifestações todas ficavam mais no campo ali do folclórico, do fanfarrão, Jana? Olha, Carol, eu não sei se ele tinha uma influência política expressiva, né? Eu não sei se as pessoas, ou algumas pessoas, se orientavam politicamente em função da tendência, né, ou de quem Maradona apoiava. O que eu tenho absoluta certeza é que o apoio dele era muito utilizado por muitos políticos, né? A família Kirchner, por exemplo, Cristina Kirchner, principalmente na Argentina, Fidel Castro, né, em Cuba, Hugo Chávez na Venezuela. Para essas lideranças era importante ter a foto com Maradona, ou a mensagem de Maradona apoiando durante uma eleição, ou enfim, numa situação onde fosse necessário um apoio externo ou de fora da política. Isso obviamente tinha um peso, mas até que ponto isso influenciava, enfim, decisões ou orientações políticas da população, eu não saberia dizer. Eu acho que talvez, agora que você me pergunta analisando, eu acho que talvez ficasse um pouco mais no folclore, mas tinha um peso, um peso político, eu acho. Assim, Maurício Macri, para ele, que Maradona fosse crítico, não era indiferente, né? Macri não conhece o barro. Foi a la boca e dijo fango. Não, fango não. Barro. Porque Maradona, como eu dizia no começo, é uma figura, em muitos aspectos, que gera um orgulho nacional, né? Uma pessoa admirada por muitos argentinos, por milhões de argentinos. Então é claro que Maradona se posicionando na disputa de 2015, que eu me lembro, entre Macri e Cristina, que finalmente Macri termina ganhando, o posicionamento de Maradona para Cristina foi importante. É claro que não terminou sendo decisivo. Quem ganhou aquela eleição foi Maurício Macri. Mas eu tenho certeza que Macri, que foi presidente do Boca Juniors, bom lembrar também, teria adorado ter o apoio público de Maradona. Nunca contou com esse apoio. Agora, Mansur, como é que se dava a relação do Maradona com o futebol brasileiro, com os jogadores, com todo o pessoal do futebol? Olha, eu acho que de forma geral, a forma como ele expressava o sentimento dele em relação ao futebol brasileiro tinha muito a ver com a maneira dele de manter essa proximidade dele com o sentimento do povo argentino em relação ao futebol brasileiro. Aquele misto de admiração, mas por vezes de provocação, de se cultivar uma rivalidade. Então, até mesmo em relação ao Pelé, houve momentos de alfinetadas, mas depois ele recebeu o Pelé quando teve um programa de TV. E eu te pergunto, tu, quanto hace que está ensaiando o programa? Um ano? É um gosto muito grande. Lindo, lindo. E te ver assim. Pelé, até após a morte dele, publica uma mensagem de admiração em rede social, mas enfim, ela sempre foi uma relação que sempre transitou entre esses dois polos, uma mistura de admiração, mas também de cultivar esse sentimento de rivalidade. Era assim, e assim ele se mantinha próximo do sentimento médio, digamos assim, do argentino, nessa relação futebolística sempre de amar ou odiar o vizinho de continente, né? Então acho que foi mais ou menos por aí. Ao mesmo tempo ele teve companheiros brasileiros com quem ele se entendeu muito bem, por exemplo, no Napoli. A relação dele com o Careca é excelente, com o Alemão, eram os jogadores que foram de seleção brasileira e jogaram com ele no Napoli. Mas fundamentalmente eu acho que ele cultivou um pouco dessa rivalidade, mantendo-se próximo desse sentimento médio do argentino. Dá para dizer que em algum momento ele esteve mais ou menos perto de jogar em algum time do Brasil? A história conta que houve sondagens, né? Momentos do Flamengo até, momentos de São Paulo, mas eram outros tempos de futebol em que o jogador era preso de outra forma aos clubes. Quase sempre esses anúncios de interesse soaram muito mais como
como uma tentativa de dirigente se promovendo e promovendo os seus clubes do que algo que teve muito próximo de acontecer, algo muito palpável. Mas chegou a haver assuntos de imprensa, por exemplo, de que o Flamengo nos anos 80 iria ter o Maradona, dirigentes alimentaram essa história, mas quando se mergulhou mais a fundo nos assuntos, sempre foi mais uma tentativa de surfar na onda Maradona, no prestígio dele e tentar promover clubes às custas de rumores de negociações, que era algo muito comum e continua sendo, de certa forma, do que propriamente uma negociação que tivesse a ponto de ser fechada. Mansur, o que fica aí pro futebol argentino? Acho que nunca mais a Argentina teve um craque do tamanho do Maradona. Claro que tem sempre aquela comparação, né? Maradona e Messi. Mas pelo menos na seleção argentina, o Messi nunca chegou nem aos pés das realizações do Maradona, né? Exato, na verdade é o grande ponto que pesa contra o Messi nessas comparações. Por outro lado, o Messi tem, vamos dizer, na elite do jogo, na super elite do jogo, de um futebol que hoje concentrou riqueza num grupo de super clubes europeus, ele conseguiu construir uma história de conquistas, de títulos absolutamente incomparáveis. A FIFA elegeu pela 6ª vez Lionel Messi o melhor jogador do mundo. Até porque o futebol se transformou demais, né? Os dois, o Messi já é um produto de um futebol totalmente globalizado. O Maradona, de uma época que a globalização do jogo ainda engatinhava. Então esse tipo de comparação nem sempre é precisa. A questão é que o tamanho do personagem, a ligação desse personagem com o povo argentino, seja por bem e por mal, ou por mal, ainda mais sendo o Maradona um personagem que nunca admitiu meio termo, tudo na vida dele é de paixões arrebatadoras ou de acusações ou de condenações sumárias. A relação dele com tudo, seja torcedor de clube, seja torcedor de seleção, com o povo argentino, ela sempre foi marcada por extremos. O Maradona sempre foi a imagem da intensidade, né? Pela forma como ele se exibiu ao mundo, pela forma como viveu a vida, pela forma como se manifestou, pela forma como jogou futebol. Eu acho que essa relação torna ele, na comparação com o Messi, o personagem Maradona, ele é absolutamente incomparável. Eu não vou aqui decretar se um jogou mais bola que o outro, mas eu acho que o personagem Maradona tende a ser lembrado na história como um personagem muito maior do que o Messi. Até por uma questão de temperamento. Jana, para a gente encerrar, qual a comoção nesse momento no país? Você que já morou lá há tantos anos, né? Tem tantos amigos, conhece tanta gente na Argentina. Dá para comparar, por exemplo, ao que a gente assistiu aqui no Brasil na morte do Ayrton Senna? É mais ou menos nesse nível? Olha, eu acho que sim. É uma morte, obviamente, que causou, como eu dizia antes, comoção nacional. O país só se fala em Maradona, os canais de televisão, sejam programas, enfim, noticiários ou programas de fofocas ou qualquer outro tipo de programa. O assunto hoje, obviamente, é Maradona e a morte de Maradona. O governo decretou 3 dias de luto nacional e começam a surgir algumas manifestações. Algumas pessoas foram para a entrada do condomínio onde ele estava morando, na região de Tigre, na província de Buenos Aires. Alguns torcedores, enfim, a televisão fica ali entrevistando as pessoas que vão chegando, e alguns nem eram, assim, eram crianças quando Maradona foi campeão mundial, mas pelos pais, enfim, e pela história mesmo, são absolutamente apaixonados por Maradona, e eu acho que essas manifestações vão se multiplicar nos próximos dias. Maradona tem muitos seguidores em todo o país, tem a famosa igreja maradoniana, enfim, tem muitos movimentos de fãs de Maradona, e acho que apesar da pandemia, né, porque a Argentina está passando por uma situação muito complicada em alguns casos, alguns indicadores está pior, inclusive, do que o Brasil. Os hospitais também estão numa situação delicada, mas eu acho que apesar disso, as manifestações, enfim, as pessoas se manifestando nessa situação, nesse sentimento, né, de comoção, eu acho que vai se multiplicar. Em termos de redes sociais e de mídia, obviamente é o assunto absolutamente dominante do momento. Parou tudo na Argentina para falar sobre Maradona, para lembrar os gols de Maradona, a história de Maradona. Estão sendo entrevistados jogadores que atuaram com Maradona. Não tem outro assunto na Argentina nesse momento, e eu acho que esse vai ser o clima pelos próximos dias.
Carlos Eduardo Mansur, Janaína Figueiredo, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para vocês, gente. Janaína Figueiredo, Carlos Eduardo Mansur, muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, foi um prazer falar com vocês. Um abraço a todos. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço para todos. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio a gente utilizou, além das reproduções da TV Globo, trechos de gravações do Clarim da Argentina, da Fox Sports, da ESPN Argentina, do site Mundo Desportivo e nos canais do YouTube, canal T13, Rugadas Mágicas 2 e Henry Peru 7. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.